Novas revelações bombásticas sobre a presença do mesário fazendo a gambiarra no horário de votação. Bem, eu vou trazer esse comentário para vocês e vou trazer uma evidência muito significativa de alguém que resolveu, dizer, olha, eu vi a coisa acontecendo. A gente fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Há muito tempo a gente vem falando sobre essa questão, que é a questão mais importante desse país. Aí não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, não é uma questão de centro. É uma questão de resolver um problema que está atingindo o Brasil há mais de 2 décadas. E é claro, a gente sabe que a esquerda está envolvida nisso, tá certo? E é graças a esse esquema que o PT ganhou 5 eleições nas últimas 6 disputas à presidência da República. Então, não tem nada mais importante do que falar sobre isso agora. E aí, eu vou trazer aqui um comentário. Primeiro eu vou falar, antes de eu mostrar a cereja do bolo, que é a pessoa que flagrou, o mesário, eu vou trazer aqui um depoimento do Alexandre de Moraes, porque no ano passado a gente ficou cobrando uma resposta dele sobre isso. A gente fez vários vídeos, mas vários vídeos cobrando que alguém perguntasse ao Alexandre de Moraes em Brasília, que cercasse ele no elevador, no supermercado, no corredor lá do STF, ou no clube, ou onde é que fosse, e fizesse uma pergunta para ele. Por que o mesário tem autonomia para usar sua digital para abrir a urna para qualquer eleitor votar? Inclusive ele próprio. Então, a gente insistiu tanto que alguém acabou fazendo essa pergunta para ele. Porque não tem outra forma dele responder. Na época ele ainda era presidente do TSE. E olha que ele falava, não pode questionar o processo eleitoral. Ele é infalível. E aí essa pergunta foi feita para ele. Então ele ficou numa sinuca de bico e foi obrigado a responder. Tá certo? E olha, vamos ver como é que ele respondeu. Eu consegui essa imagem de um canal que é de esquerda, que o cara achou que estava fazendo bonito, mas ele acabou dando para a gente de mão beijada essa resposta do ministro. Vou até colocar ele aqui num plano bem fechadinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, pera aí. Diminuir aqui, que eu quero participar dessa tela com vocês, viu, gente? Eu quero participar dessa tela com vocês. Vamos lá. Vamos ver ele falando. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método, quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte, mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou, Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também, eu fui promotor eleitoral em Aguaí. É uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. Então, gente, essa fala do
do ministro aí, né? Ele foi obrigado a responder porque nós cobramos uma pergunta para ele aqui de São João del Rei. Falei assim, alguém aí em Brasília faça essa pergunta para ele porque ele não tem saída. E ele foi obrigado a responder e aí ele justificando que realmente, gente, olha, eleição no Brasil, o negócio não é brincadeira não, certo? Um país subdesenvolvido, um povo submisso, isso vem acontecendo antes da biometria, né? Eu participei de delegado de sessão eleitoral, eu participei de mesário ainda quando eu era jovem, entendeu? Eu lembro como é que era o processo, essa coisa do ginásio ia mesmo, aquele monte de mesa, o pessoal pegava a urna, despejava assim, e aí iam separando, entendeu? Então, se tivesse alguém ali com má intenção, o cara pegava uma canetinha, colocava mais uma no candidato ali, adversário, aí aparecia como se fosse 2 votos, anulava. Então, o pessoal que trabalha no processo eleitoral, na condução, como mesário, entendeu? Sempre foi a militância, porque é ali que acontece o pulo do gato. Muitos falam, eleição no Brasil não se ganha, se toma. Ou outros dizem, eleição se ganha no dia, né? Na contagem dos votos. Então, é muito importante o que a FCCI está fazendo, que ela está trazendo para você uma realidade que é concreta, que é cultural nesse país, do jeitinho brasileiro, entendeu? Então, quando criou-se essa urna eletrônica, falaram assim, não, agora nós vamos resolver esse problema. Só que criou a biometria. E na biometria, a digital do mesário, entendeu? Abre a biometria da urna para quem não tem biometria. Ou seja, o PT pode ter aparelhado o máximo possível de sessões eleitorais com a militância. E a militância ia lá, né, na hora que não tinha ninguém olhando, apertava a biometria dele e pegava o número do título e votava. E isso aí já foi denunciado pelo próprio Flávio Dino, quando ele foi candidato lá no Maranhão, e o PT resolveu apoiar a filha do José Sarney, a Rosiana Sarney. Por quê? Porque tinha que fazer um acordo para manter maioria no Congresso. E aí o Sarney falou, não, vocês apoiam a minha candidata lá. Aí o Dino, como sempre foi de esquerda, né, foi ligado a esse pessoal, falou, não, vocês sacanearam comigo para apoiar uma menina que era filha do Sarney, que era da época do governo militar, aquela coisa toda. Né? Aí ele foi para a rádio, foi para a televisão e detonou. Ele falou, tem a coisa do mesário mesmo, o cara faz a merda lá. E na época que as coisas estavam pipocando, até o Gilmar Mendes chegou a comentar isso também, né? numa sessão lá da Suprema Corte, ou do TSE, não sei, né? Ele falando realmente, tem lá, e a gente já sabe disso, né? Que é o mesário pianista. Por quê? Porque o cara fica lá com o dedo da digital dele, abre e volta, pega o título, ele fica lá digitando, é como se fosse um piano, ele tocando aquele piano rapidinho. Aí o Gilmar Mendes deu esse nome de mesário pianista, entendeu? Então, não tem nada mais importante do que isso hoje. Estão votando lá no Congresso, né, uma PEC lá, do voto impresso, tá certo? Aí que o voto impresso vai resolver o problema. Vai ter a impressora, vai imprimir o voto, aquela coisa toda, né? E aí depois faz uma amostragem de 5% da urna para saber se bateu o voto impresso com o voto eletrônico. Vai bater! E ainda vai ter fraude. Tá certo? E agora eu vou chegar mais longe. E eu falei assim, eu venho falado isso, né? Que o importante é ter fiscal em cada sessão eleitoral. Fiscal do partido concorrente, fiscal do partido de situação. Para quê? Para dar, né, legitimidade àquele processo ali. Porque o mesário tem autonomia para invadir o sistema da urna e fazer a merda lá. E votar no lugar de quem não votou. Né? Isso decide a eleição, lógico. No Brasil, que tem uma abstenção de mais de 40%, se for olhar, entendeu? O cara pega 20% de abstenção ali e faz a diferença. E se isso estivesse esparramado pelo Brasil, um jogo mais ou menos polarizado, você pronto. E é o que está acontecendo. Entendeu? Então, Lava Jato, esse negócio do 8 de janeiro, tudo isso aí foi criado para desviar as atenções. Entendeu? Porque a coisa mais importante é chegar nessa conclusão que nós chegamos. Aí eu falo para você, então, João, você falou que o mais importante é ter fiscal em cada sessão eleitoral, né? Porque aí o gato só engorda com o olho do dono.
E eu vou falar para você, ainda é pouco. Se tiver fiscal, né, de um partido e do outro ali, na sessão eleitoral, ainda é pouco. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você aqui um depoimento de um fiscal que trabalhou nas eleições de 2022 e que viu o mesário fazendo isso. Só que ele não sabia o que o mesário estava fazendo. Ele perguntava para o mesário não falava nada. Vamos ler o texto? Eu recebi essa mensagem postada num dos vídeos nossos. E quando eu li isso, eu fiquei assim, tá aí, ó, alguém viu o mesário fazendo durante a votação. Não é depois das 17 horas, não. Durante a votação. Isso aconteceu em todos os estados do Brasil no ano de 2022. Tá certo? Por isso nós estamos vivendo essa hecatombe aí de inquéritos de fake news, de processo contra sei lá o que da direita. Para quê? Por causa dessa porcaria. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse comentário chegou para mim de ontem para hoje. Eu vou aumentar aqui, porque aqui minha tela é pequenininha e eu quero ler com vocês isso aqui, tá certo? Vamos aumentar aqui, ó, para a gente ver se eu consigo ler e vocês também, tá certo? Ó, aí fala assim, ó. Essa pessoa que postou, a Dirce Rodrigues, né, Lara, eu não sei de que cidade que ela é, mas seria muito importante que ela entrasse em contato com a gente. O nosso e-mail, o nosso WhatsApp é 32999618000. Porque a gente precisa saber, o Dirce, qual seria a cidade que você trabalhou, né? O nome da sessão eleitoral, porque aí a gente pode investigar isso aí para você, tá certo? A gente vai te dar todo o suporte jurídico que você precisar. Então ela escreveu assim, ó, na última eleição para presidente fui fiscal de urna e infelizmente uma das pessoas que estava trabalhando, mesmo quando não tinha eleitor, ela ficava digitando e colocando a sua digital. E quando perguntava o que ela estava fazendo, desconversava. E quando terminou o horário, eu pedi o boletim de urna, não queriam me entregar. Foi constrangedor. Então, meu amigo, não basta ter fiscal. É preciso ter fiscal com autoridade e conhecimento de causa para saber o que é essa coisa da digital do mesário. Por que essa mensagem é tão importante hoje para você? Porque isso torna esse governo que está aí ilegítimo. E também, na época que a Dilma ganhou, ilegítima, porque quem ganhou foi, na época, o Aécio. E vai ser assim sucessivamente. No primeiro concorrência da Dilma, talvez com Serra, tenha sido a mesma coisa. A própria eleição do Alckmin também, quando ele concorreu para presidente contra o PT, pode ter sido a mesma coisa. Porque isso vem desde da Constituição. Então, quando eu falo isso para vocês, que a coisa mais importante do Brasil hoje é essa informação, e tudo que se cria ali no STF sobre regular as redes sociais é para fechar essa informação. A CCI está passando para você uma informação que é a mais importante de todas. E se você está vendo isso e compartilha e consegue dar visibilidade para esse material, tá certo? Você está prestando um grande serviço à nação brasileira, o nosso processo democrático, as nossas instituições. Porque não tem crime maior do que esse, gente. Você, apoiado por uma estrutura de Estado, colocar uma pessoa de mesário, entendeu? Treinada para fazer isso na urna eletrônica. E colocar a digital dele e votar no lugar de quem não votou para alterar o resultado das eleições. Não tem crime maior do que esse. Então, se o STF sabe que nós estamos divulgando esse vídeo, é claro que esse vídeo não vai querer ter visibilidade, porque eu não sei até que ponto o STF tem interesse em esconder essa informação. Daí essa preocupação de controlar as redes sociais. Tá certo? Mas é importante, porque você tem aí o próprio depoimento do Alexandre de Moraes,
que é hoje o bambambam aí né, da cerca, que está, né, querendo fechar o ralo aí para as informações não correrem. Ele mesmo admitindo que a culpa não é da urna eletrônica, a culpa é da pessoa. Tá certo? Então vamos encerrar com a fala dele, para vocês dizerem, entendeu? Que aqui a gente não está chovendo no molhado, né? A gente está falando algo que é público, que é de conhecimento das autoridades, mas que a própria autoridade quer esconder, porque sabe que é aí que está a fonte do poder. Entendeu? Sem isso, essas autoridades perdem a moral e podem perder o poder. Então, isso é muito importante que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu digo para você, quando você está membro da CCI, você está fazendo uma diferença enorme para melhorar esse país, para pacificar essa nação brasileira e para chegar à verdade. Tá certo? Então vamos encerrar repetindo esse momento histórico aqui, ó. Outros órgãos, as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. E aí ele está certo. Isso vale para o voto escrito, isso vale para o voto eletrônico, entendeu? Então a manipulação no processo eleitoral é a fonte do poder. É ali que acontece o pulo do gato. E a sociedade brasileira ficou alheia a isso. Criaram uma espécie de redoma, né? Falando, não, agora a urna eletrônica ela é perfeita, a melhor coisa do mundo, ela não pode ser criticada, ela não pode ser discutida, ela não pode ser pesquisada, ela não pode ser indagada, ela não pode ser questionada. Então, você vai votar com aquele medão, sabendo que aquele lugar ali é um lugar super sagrado, você entra ali morrendo de medo, não pode entrar com o celular. Então criou toda uma noia para deixar o eleitor longe dessa realidade que é participar do processo eleitoral com propriedade e saber o que está acontecendo ali na sessão eleitoral naquele momento. Então, não são todos os mesários, entendeu? Não estou generalizando, mas em todos os estados tem mesários que fazem isso. Porque nós fizemos um relatório, nesse relatório aqui, ó, nós conseguimos diagnosticar que isso está, né, lastreado em todo o processo de votação no Brasil. Agora, se quiser resolver e pacificar o Brasil, apoie a CCI, porque essa é a única verdade que precisa ser dita e que precisa ser colocada a público, tá certo? É o princípio e o fim da nossa liberdade. É o princípio e o fim da nossa democracia. É o princípio e o fim do Estado Democrático de Direito. É o princípio e o fim do sistema de corrupção nesse país. E é o princípio e o fim da sua saúde mental. Um abraço, fique com Deus. Compartilhe, comente, entendeu? Se inscreva no nosso canal TV Del Rey. Seja membro da CCI, ajude a CCI, porque esse projeto, ele é o mais importante hoje, tá certo? E olha como nós estamos carentes. Você tinha um fiscal acompanhando o processo eleitoral, dentro da sessão eleitoral, olhando um mesário pianista tocando piano. E o cara não teve, a pessoa não teve capacidade, não teve forças para questionar o cara na hora, e ele ignorou ela. E no final falou assim, você não vai pegar o boletim de urna. Essa pessoa que estava fazendo isso na sessão eleitoral é um criminoso. É uma pessoa que estava acabando com as nossas instituições, estava destruindo o nosso país. Essa pessoa tinha que estar presa. E isso aí fica um alerta para todos esses mesários que estão agindo dessa forma. Entendeu? Que a sociedade tem que aprender a lidar com isso. Vocês não podem ter vida fácil daqui para frente. Eu espero, né,
que mais pessoas tenham consciência do que nós estamos falando aqui. Tá bom? Um abraço.